E uma coisa interessante é o seguinte, aí eu queria entrar numa história que pra mim, cara, essa é uma história que marcou todo mundo, na verdade. Acredito que tenha marcado a sua vida, que quando eu falei assim, pô, você sabe quem vai? Pô, o Coronel Busnello, cara, Coronel Busnello, capaz desse episódio assim, assado, e todo mundo, porra, eu lembro, caramba, é ele que vai, não acredito e tal. Você passou por esse preparo do BOPE, então você vê que aquele erro, houve uma superação, que o BOPE aprimorou ainda mais os seus policiais e você fez parte dessa história, né, fazendo curso na Polícia Federal, nos Estados Unidos e tal. E aí teve um episódio na Tijuca, que um ladrão invadiu uma farmácia, fez uma refém, e aí você foi... Conta essa história pra gente, como foi esse dia, desde a hora que você acordou, a ocorrência, o chamado até o desfecho. Então, Rafa, foi interessante isso porque nós estávamos com o Coronel Príncipe no 6º Batalhão e virou um mini BOPE ali, né? Porque tem um monte de oficiais que tinham saído do BOPE, né? Pelas diferenças psicológicas, fisiológicas, metodológicas, né? Aquelas coisas que acontecem em todo lugar, né? Tá, vou embora, não quero mais ficar aqui. E aí nos encontramos no 6º Batalhão com o Coronel Príncipe. E aí... Também a caveira. Também ele é caveira da Marinha. Da Marinha. E aí o que acontece? E o Coronel Príncipe foi o formador nosso, né? Então é um cara que a gente respeitava e respeita muito, né? E estávamos lá. Como eu tinha a minha especialidade... O que eu fiz quando eu cheguei lá no 6º Batalhão? Peguei um fuzil velho, limpei ele, preparei ele, tal. Eu falei, não é um fuzil perfeito como tem que ser. Mas é um fuzil que numa emergência, você tem ele aqui e pode utilizar. E fui lá e preparei ele e tal. E tinha também um policial já, um sargento também, que já praticava também, já era estudioso do tiro de precisão. Então eu e ele juntamos forças ali. E eu tô falando isso tudo porque na semana anterior eu peguei meu fuzil, ele pegou o fuzil dele, pedimos para ir pro Jericinó, e lá tem um stand adequado para isso, né? E preparamos o fuzil no sábado anterior, cara. No sábado anterior. Fomos lá, preparamos, ficamos o dia todo lá corrigindo o fuzil, porque o fuzil de precisão é um fuzil que tem que estar customizado pro seu dono, não tem outra coisa. Não tem outra linguagem. E aí, o que tem? Ficamos ali. Aí, na sexta-feira seguinte, eu já estava preparando o final de semana de operações para o batalhão. 8 horas da manhã, bandeira, aquele negócio todo, tal. Aí, daqui a pouco, 8h30 mais ou menos, olha, tem uma ocorrência. Os caras foram tentar roubar, não sei se vocês lembram, estava uma época de roubo de carro dos Correios. Aquelas vans do Correio, que os caras vinham, levavam aqueles malotes com cartão. Na época o cartão ia, talão de cheque ia. Tava uma praga aquilo, né? Que eles só pegavam aqueles carros dos Correios, né? O cara fazia um dinheiro rápido com aquilo ali. Aí os caras tentaram, na Pereira Nunes, pegar um carro dos Correios. O Correio deu pinote e a viatura foi acionada. E aí a viatura veio atrás do cara. Os dois companheiros dele, 2 comparsas dele, fugiram. E ele ficou para trás. Aí ele entrou para a farmácia e fez a mulher de refém, com uma granada na mão. E aí tudo começou. Nós fomos acionados, o batalhão foi acionado, tal, tem um protocolo. E aí tem até uma divergência. Por que não chamar o BOPE? Porque não deu tempo. O BOPE já estava a caminho, só que não teve oportunidade. Por quê? Com explosivos você não brinca. Tem uma mística que fala na operação policial. Com explosivos você não brinca nenhuma vez. Porque você não tem 2 chances com explosivo. Não. Com explosivos você não tem 2 chances. E quando chegamos ali, pau, local isolado, local contido, o Coronel Príncipe já tinha a experiência do 174. Lembra? Se você olhar o 174, ele estava lá. 174 é o caso do ônibus que foi sequestrado. Do ônibus 174, do Jardim Botânico. O Coronel Príncipe era subcomandante do BOPE na época. Então ele já tinha toda uma experiência como lidar e como manejar aquela ocorrência ali. Então foi bacana por isso. Quando chegou lá, eu cheguei com um fuzil, ele tá pronto? Sobe. Qual fuzil? O fuzil que eu tinha aprontado do batalhão. É um 762. 762. Tá. 762, 51, FAL. Tava prontinho, tava pronto. Não era o fuzil perfeito para o tiro de precisão policial, né? Mas estava pronto. Eu posso não ser o atirador, mas eu posso ser o observador, porque eu vou suprir ele de informações que ele não está vendo, mas que eu estou vendo pela luneta.
Então, para ele, na tomada de decisão dele, eu estou suprindo ele de informações que é essencial para ele comandar e gestar aquela crise. Nisso, a coisa começou a se agravar, porque eu subi para o 2º ou 3º andar e aí a mulher falou, olha, não é na sala que você tem que ficar, não, é no quarto do meu filho. Aí eu fui pro quarto do filho, tinha uma rede, aquela rede da criança, cortei e fiquei lá. Ela pegou as 2 crianças e partiu. Olha, fica à vontade aqui, eu tenho água aqui, pode ir embora. A pessoa foi muito, assim, olha, no quarto do meu filho. Deu direção, pegou aqui, ó, tem água aqui na geladeira, pode ficar ali. Eu fiquei um policial junto comigo, me apoiando, e eu fiquei ali suprindo o comandante de informações. Como é que se comunicava naquela época? Era o radinho. Você Nextel mesmo? Nextel. É Nextel. Você tinha o Nextel ali, tá na hora. E aí você tinha para um outro oficial que estava próximo a ele. Você ia se comunicando, falando, ia dizendo. E aí começamos a falar. Só que, quando eu vi que era granada, eu falei, opa, vai dar problema. Porque a granada, o raio dela vai... O cone de estilhaçamento dela vai ferir muita gente. Vai ferir o comandante, vai ferir o outro oficial, vai ferir a refém, vai ferir... Os curiosos. Os curiosos, entendeu? Aí o que tem? A população começou a fechar. Toda a população fechou ali em cima daquilo ali. Os prédios, né? Todo mundo em cima. Aí o que aconteceu? Quando eu falei que era explosivo, para ele, gerou uma tensão maior no processo de decisão dele. Aí quando falou, o cara tirou o pino da granada... Ele tirou o pino da granada e a senhora, ela era bem forte. E ela estava passando mal já. E ele era um cara mais magro. Aí o que aconteceu? Ele teve dificuldade de colocar o pino. Eu estou observando aquilo na luneta ali, ele teve muita dificuldade de recolocar o pino ali. Imagine você numa situação de estresse que você está isolado, você está com um refém que é maior que você, mais pesado que você, mais forte que você, e você tem que colocar um pino na granada que você não está vendo. A possibilidade de você esquecer daquilo ali e abrir, cara, aí eu relatei isso tudo ao comandante. Aí ele, olha, se você tiver a capacidade do tiro e enganjar, pode fazer. Na parede atrás estava liso, não tinha ninguém. Então são caras que assim, chegou ali e deu tiro. Não. Você que você orientou também, então vai conduzindo. Isso. Você conduziu para uma parede, para um ambiente que você tem um parabala decente, para um calibre poderoso. É um calibre que vai transfixar. Qual era a distância? 30 metros no máximo. Entendeu? Mas a preocupação por ser um centro urbano, sim, dependendo de onde fosse, poderia acertar numa outra pessoa. Imagina Então, você tinha o Rio de Janeiro posicionar o cara, né? Tu imagina o Rio de Janeiro, véspera de ser declarado cidade olímpica, e a polícia apresenta como resultado algum inocente ferido ali. A polícia não tem capacidade, o Rio de Janeiro não tem capacidade de receber uma Olimpíada. Vésperas nós saímos. Se você olhar a data que foi declarada a cidade olímpica e a ocorrência são próximas, muito próximas. Uma questão de 1 semana ou 2. Então, olha a responsabilidade que você tem aquilo ali. Então, você tinha um fundo já preparado, você tinha um somatório de coisas, você tem o caso Caringe, em São Paulo, em que o policial, ele deu um tiro de precisão perfeito, mas a dinâmica do esqueleto dela, ela era germânica, alta, e o cara era baixo. O perfil bateu no cara e correu para dentro do corpo dela. Caso Caringe, em São Paulo. O tiro entrou no crânio dele, desviou e foi pro corpo dela. Porque o nosso crânio ele é dinâmico. Então isso aqui... o projeto desvia, né? Desvia. Você tem uma dinâmica. Um projetil de alta velocidade, que é o 762, passando, pegou a menina. Caso Caringe, São Paulo. O que aconteceu com ela? Ela morreu. Morreu também? Sim, é só procurar. Morreu os dois. E o policial... Isso vem na sua cabeça quando você tá ali? Você estuda isso tudo. Você estuda isso tudo. Já tá levando... Você já chega lá e já leva... Você já tem 2 cursos de formação, você tem o curso de especialização, você já não pode mais alegar certos erros, né? Então você tem que estudar o problema. Você vai estudar um problema, um copo d'água, vai transbordar, vai isso, vai aquilo, tem que ter água. Então você tem todo um estudo que você tem que fazer. Aí você vê isso tudo na tua cabeça. Então vamos preparar o cenário. O cara tá com explosivo. Explosivo você não brinca 2 vezes. Você não tem oportunidade de refazer. O cara tá com dificuldades de manejo daquilo ali. Ele tá num ambiente de estresse. Se você tem a oportunidade e a conveniência
de sair tudo bem, você faz. Aí eu vou àquilo que o policial antigão que estava do meu lado, ele falou, Major, acertar o tiro até eu acerto, mas a coragem de apertar o gatilho, numa cidade que a gente tem aqui como Rio de Janeiro, e sendo um caso único, é muito difícil. É muito difícil. E aí aconteceu. Aí você tem a perfeição daquilo ali. Aí hoje foi um tiro que pegou perfeitamente. Mas teve uma janela de oportunidade ali, né? Se você criou a possibilidade, por quê? Você já tinha toda uma experiência, você já tinha todo um preparo, você já tinha a possibilidade. Então você criou uma oportunidade com especialistas, né? Que não tinha só eu de caveira ali, tinha o comandante, tinha outros majores, outros oficiais que estavam ali, sabiam o que a gente estava fazendo e como estava fazendo. Então foi um somatório de coisas positivas no dia. E deu tudo certo. A população aplaudiu. Mas teve um detalhe aqui que foi o seguinte, que eu lembro, eu assisti de novo, né? A moça estava ali com ele e a moça começou a passar mal. Ela começou a perder as forças nas pernas, porque ela começou a ficar muito nervosa. E num determinado momento ela abaixou. Sim, por quê? Então, assim, quando você deu o tiro, ela realmente estava bem fora de perigo, porque foi na hora que ela abaixou. Sim. E aí foi nesse momento... A janela aí de eu te pergunto, oportunidade. você estava ali, com ele na mira, respirando, esperando essa janela, você já tinha decidido atirar? Não. Já tinha tomado a decisão? Eu tinha tido autorização para o tiro. Mas eu que defino o meu tiro. Né? Uhum. Aí que tá. Ela estava apresentando esses sintomas todos de mal-estar. Né? Aí que vamos lá. Aí é uma coisa que é nossa, né? Quando você vai passar mal, quando você vai vomitar, você se prepara. Então vem a ânsia de vômito pela primeira vez. Se você notar, ela tem uma primeira ânsia de vômito em que ela só joga o corpo dela para frente e tem aquela ânsia de vômito. Aí ela prepara. Só que quando ela foi, na segunda, ela preparou o cabelo, então esse é o tempo que ela vai demorar mais tempo embaixo. Você tem que definir isso também. Você tem que definir isso, porque senão eu não tava ali 100% convicto. Mas quando ela preparou o cabelo e quando ela inclinou o corpo para frente, aí eu tava livre. Todo o plexo dele, todo o corpo dele, toda a parte alta do corpo dele tava livre para mim. Ou seja, se por acaso o tiro não pegasse, eu não tinha que pegar, pegasse embaixo, pegasse no peito, ela estava livre. Mas ele podia acionar a granada? Sim, um tiro de 7,62 no peito não dá, não. Você não aciona, mas tecnicamente ele pode acionar. Mas ela estaria livre. Ela estaria livre. Eu não colocaria ela em risco. Eu teria como justificar isso tecnicamente, pelas ocorrências, por um monte de coisas. O meu trabalho de CAO foi sobre tiro de precisão. Então, só 174 eu colhi 196 fotos do 174. Meu trabalho de curso de aperfeiçoamento de oficiais foi tiro de precisão. Então, a gente já tinha estudado muito isso. Então, quando ela ajeitou, que eu tinha a convicção, eu falei, não tem por que não atirar. Não tem por que não salvar essa pessoa. E era uma pessoa que merece ser salvada. Hoje é minha amiga. Os 2 filhos dela são médicos. É uma pessoa maravilhosa. É um ser humano, assim, que sofreu muito com aquilo. E com a passagem da vida dela. E, assim, não tem gratificação maior para nós policiais do que ter uma pessoa te agradecendo e sendo grata por aquilo que você fez por ela. Não tem. Não tem. Sim, é uma amizade assim. Para você ter ideia, eu tenho um quadro na minha casa de uma pomba da paz em que ela fez para mim, um quadro. E isso é muito importante. Caramba, ela fez para você? Ela fez para mim, ela desenhou para mim.